Oi, pessoal, como é que vocês estão? Cá estamos no nosso episódio 9 com a maravilhosa Toia. Se apresente pro pessoal, porque eu acho que o pessoal já se conhece, mas te apresento. Pra quem não te conhece. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu sou a Toia, tô muito feliz de estar aqui. Eu sou psicóloga, sou mãe de Sebastian e trabalho na clínica, sou bem clínica, sou supervisora também no consultório. É o que eu mais gosto de fazer. E também tô aí há 1 ano e pouco me aventurando nas redes. Trabalho com TCC e terapia de esquema. E também com insônia crônica, bastante. Trabalho com insônia crônica. Não é só o que eu faço, porque preciso de mais coisas, mas também trabalho bastante com insônia. Ai, que legal. Estou muito feliz e eu acho que faz todo sentido a gente estar aqui pegando todo esse conteúdo que a Toia traz, todos esses insights que, se vocês não seguem ela no Instagram, pelo amor de Deus, sigam, porque é realmente muito legal o conteúdo que tu produz e eu tenho certeza que o pessoal vai, com certeza, extrair muita coisa boa. Ai, muito obrigada. E eu acho que o assunto que a gente tem hoje para falar, ele é uma conversa, na verdade, né? A gente não bolou aqui perguntas específicas, mas isso fala também muito de quem tu é como pessoa, como profissional, que eu acho que esse é o legal da gente poder conversar sobre esse assunto, que é o ser psicólogo, essa parte ética da profissão, sobre essa trajetória, que é algo tão importante da gente falar, né? E a gente começou, na verdade, né, essa ideia de fazer um episódio num café, né? Num café. O papo já aconteceu, a gente Exato. vai tentar trazer pra cá de novo. A gente vai tentar elaborar de novo e vai ser um pouco complicado, porque a gente aqui vai se atrapalhando, tá tudo certo. Vai. Mas também vocês estão aqui pra... como se vocês estivessem aqui conversando com a gente também. Então, acho que vai ser muito bacana a nossa conversa. E a gente tentar reproduzir, né, amiga? Vamos lá. Pega o teu cafezinho e vem com a gente. Mas assim, me conta um pouco, assim, que eu acho que tu traz também um pouco nas tuas redes, mas esse ser psicólogo, né, sobre o que realmente a gente precisa aprender para ser psicólogos nos dias de hoje. Eu acho que o que tu faz nas redes sociais também é um trabalho que, para mim, caracteriza muito o que eu acredito que a psicologia, o lugar da psicologia deveria estar, assim, nas redes sociais. Então, me conta um pouco, assim, sobre como é que foi também esse teu início nas redes, como é que foi essa ideia da tua trajetória. Tá. Eu fico feliz de saber, assim, quando eu me formei, não tinha isso, tinha Instagram e tal, mas não tinha rede social profissional, não era uma coisa que as pessoas faziam, não era comum fazer atendimento online, tinha, tipo assim, uma amiga que atendia pessoas de fora, sabe? Tipo, era uma coisa, eu nunca tinha atendido online na vida, sabe? E aí, então, tu te formava, tu tinha que ter um consultório pra começar a clínica e tá. E aí a pandemia chegou e eu ainda fiquei atendendo presencial na pandemia, tá? Meu marido médico atendia Covid no hospital, então também pra mim sair de casa na pandemia com todos os cuidados era uma coisa que fazia parte, assim, a gente não ficou muito trancado em casa só quando realmente ali teve um período pior. Então, eu ainda assim tava no consultório, sabe? Mas depois, ali, em todo aquele período da pandemia, depois, houve uma transformação que acho que todo mundo percebeu, que o online chegou pra ficar. Porque daí as barreiras caíram, que na verdade não existiam, mas a gente não se dava conta, né? Então as barreiras caíram e tu começou a ter paciente de tudo que era lugar, não só do Brasil como do mundo. E aí a pandemia terminou e tu continuava com aqueles pacientes online. E até os pacientes do presencial começaram a ver que, tipo, tinha a opção de vez em quando tu fazer online e tal. E aí eu fui me adaptando, sabe? Tipo, comecei. Hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito, que eu enxergo muito benefício. Acho que a grande maioria das pessoas tem total condição de fazer online. Ainda tenho um amor pelo presencial, mas o online hoje em dia é algo que eu também gosto muito de fazer. Porque eu demorei pra me adaptar um pouco, assim, sabe? Mas... e daí, essa coisa das redes sociais, acho que ficou muito forte, porque como agora a gente pode ter paciente de tudo que é lugar, a rede social nos ajuda a captar pacientes, né? Quando a gente tinha o nosso consultório, fazia mais sentido a gente ter uma lógica de captação de paciente, de networking da volta. Total. E eu acho que com essa coisa das redes do online, pós-pandemia, isso parecia que não era mais suficiente, né?
E aí a gente tinha que ter um jeito de alcançar pacientes não só da nossa região, como de outros lugares. E aí veio esse boom das redes sociais. Eu cheguei nas redes sociais muito de um lugar, eu gosto de escrever, né, Ali? Então, tipo, eu pensei, nossa, é que eu não acho que é possível a gente transferir a nossa profissão para rede social. Então, eu vejo, assim, que alguns colegas tentam, assim, passar conteúdos. Eu tenho uma impressão de que a rede social, eu sempre digo, é um elevador lotado, né? Então, assim, tu tem que falar ali o que todo mundo pode ouvir. E Perfeito. com essa coisa dos perfis nichados, acho que a parte ética entra aí, né? Porque a gente, na faculdade, o que eu aprendi de ética? Nossa. O livrinho ali, o negócio, era tipo assim... Não, mínimo, né? Eu nem me lembro, era uma cadeira no primeiro semestre, que eu acho que ética tinha que estar em vários semestres, principalmente nos finais. últimos. Exato. E ética que a gente vai conversar aqui, que a gente conversou no café, que a gente fala entre os colegas, que é assim, o desenho da nossa, assim, como a gente, sabe, não o que está escrito, mas como a gente age a partir daquilo e como que a gente vai interpretar também algumas coisas e qual é a diferença do que é o meu jeito para aquilo que não dá mesmo, né? Do que não pode fazer ou do que eu escolho não fazer, que são coisas diferentes. Então... viu? Já comecei, já me perdi, mas... Ah, tá, a parte ética. Porque daí eu pensava, gente, não tem como eu nichar o meu perfil, porque todo mundo diz isso, tem que nichar o perfil. Tem que nichar. Eu penso, tá, mas ok, mas assim, eu vou nichar, mas ainda assim eu vou entender que eu não tô falando só pro meu nicho. Exato. A não ser que eu crie um perfil fechado, beleza? Mas assim, num perfil aberto, eu não estou falando só pro meu nicho. Então eu preciso ter o cuidado ético, na minha opinião, de tudo que eu falar tem que ou ajudar ou não fazer mal. Perfeito. Porque na medicina isso é super claro para os médicos, né? Não fazer mal entra antes de ajudar, né? Princípios bioéticos, né? Exato. E na nossa profissão isso não é tão... Isso existe também, né? Eu acho. Mas isso não é uma coisa que a gente fala com frequência, porque parece que psicologia não faz mal. Que é só conversar e que se não fizer bem, não fez mal. E não é verdade. Porque tudo que tem potencial de fazer bem, obviamente tem o potencial de fazer mal. Senão também não faz bem. Exato. Né? Então a gente não fala muito sobre isso e a gente fica nessa seara aí de que tem muito mais escolha do que, na minha opinião, tem. Exato, completamente. E isso é muito interessante, né? Porque eu acho que tu atendeu antes da pandemia, então eu acho muito legal tu trazer essa percepção, porque quando eu falo nas aulas e eu vou trazendo um pouco dessa perspectiva histórica, da evolução da relação profissional, né? Porque no direito da saúde a gente estuda muito a relação. E é muito legal ver os conteúdos do direito e da psicologia se unindo, às vezes, com termos diferentes que querem falar a mesma coisa, o quanto a relação, né, e ela vai evoluindo com o tempo, e o quanto a pandemia foi um momento histórico muito importante para a profissão. Porque antes, né, e aí tu tava falando dentro da psico, e eu tava pensando no direito, assim. Eu lembro de imprimir 150 currículos e subir e descer o fórum, para entregar o meu currículo nos lugares, para tentar levar. E hoje em dia as redes sociais é muito mais fácil, né? Então, assim, o quanto essas mudanças, elas foram muito rápidas, mais rápidas, inclusive, da gente conseguir assentar. Nossa, né? E eu fico pensando na tua intersecção com o direito. Tem aquele filme que eu gosto, Eu, Robô, sabe? Que aí o robô, tipo, acham que cometeu um crime. E aí o delegado tá lá e diz, mas você vai deixar ele embora? Ele diz, cara, se a tua torradeira faz alguma coisa contra ti, eu vou botar ela na cadeia? A gente não tem legislação pra isso, ele diz assim. Então a verdade é que o mundo evoluiu e a lei evolui depois. Exato. Então a gente chegou num impasse agora onde a gente não tem legislação pro robô. O robô tá mais pra torradeira do que pra humano. A legislação é pros humanos. Então é um pouco isso que tu tá dizendo, assim. Na verdade a coisa andou num ritmo que o nosso conselho do código de ética e nossas diretrizes da profissão andam num ritmo mais lento. Exato. Então, isso faz com que a gente tenha o compromisso ético de pensar sobre isso e não de se aproveitar disso. Exato. Né? Então, já que a coisa tá assim, então, porque vai demorar, e é só com as nossas discussões para que a gente consiga chegar em algum lugar mais concreto. Né? Exato. E tu falou uma coisa muito, muito legal, que é dessa mudança, né? Então, na pandemia, eu tenho um amigo,
empresário que fala assim, hoje em dia, porque antes tu fazia reunião, tu tinha que pegar o avião, tu ia, as pessoas viajavam horrores, né? Agora uma call resolve, né? Exatamente. E aí ele diz, quando tu pega um avião pra ir lá fazer a reunião, isso é um gesto de cuidado com o teu cliente, ou seja lá com quem for. E eu tenho muito essa percepção, na época da pandemia, que eu atendia no consultório, a gente chegava de máscara, deixava tudo aberto, tirava a máscara pra tomar um cafezinho, porque tinha uma distância, porque tava todo mundo bem. E esses cuidados eram suficientes, né? Mas, tipo assim, a gente não se abraçava, por exemplo, né? E aí eu fiquei com a impressão, teve 1 ou 2 ou 3 momentos, assim, onde aquela pessoa precisava de um abraço, né? E aí eu olhei e falei, eu posso te dar um abraço? E aí tu levantar e dar um abraço, eu falei, aquele abraço, no momento da pandemia, eu fico toda arrepiada, era um abraço vezes 1000, assim, né? Sim. Então eu acho também que o período que a gente vive na cultura faz com que os nossos gestos e os nossos comportamentos, às vezes os mesmos, representem coisas diferentes. Perfeito. Pro bem e pro mal, assim, né? Perfeito, perfeito. Nossa, isso faz muito sentido. E tu falou, assim, né, da questão da legislação. Hoje em dia, a legislação que nos ajuda a organizar a perspectiva profissional nas redes sociais, ela é muito deficitária, ela falha muito, ela tem muito pouco elemento para a gente se proteger, e aí isso vale para qualquer lei, qualquer legislação brasileira. Quando a gente tem muitas brechas, a gente abre margem para muita interpretação, e é por isso que a gente tem tantas pessoas brigando sobre o que é ético, o que não é ético, porque aqui o ético ele entra numa conotação comum, né? Porque assim, é normal a gente falar, essa pessoa não é ética, mas no fim ela não está contrária à legislação, é uma forma de ver ético diferente. E aí isso acaba sendo trazida para a psicologia, porque falta elementos para a gente trazer, isso é ético de acordo com a legislação, isso não é ético de acordo com a legislação. E eu vejo muito, assim, o quanto a psicologia, assim como outras profissões da área da saúde, são profissões de bastidor, e que as redes sociais, elas propiciaram esse palco. Mas esse palco, ele não está organizado numa peça em que cada um tem a sua função ali, e ao mesmo tempo parece que tem uma coisa de estar todo mundo tentando brigar pelo papel principal, né? E a ponto de que quem grita mais alto é quem leva, né? Pela questão das regras do jogo das redes sociais, né? E eu acho que isso tem um risco tão grande. E aí a gente está vendo isso, né? Assim, esse risco de onde é que está o meu profissional aqui, né? Nossa, Ali, tu tocou num ponto que é exatamente isso. Tipo, eu estou adaptando a minha profissão à lógica das redes sociais, o que tá errado, né? Eu deveria adaptar a rede social à minha profissão, né? Então eu não vou me adequar às regras desse jogo aqui, porque eu tenho, as regras principais são as regras do jogo que eu jogo. Né? Então, isso eu sou bem crítica, assim. Eu acho que... E não tem problema um psicólogo decidir que ele não vai mais ser psicólogo clínico como primeira ou principal, e aí ele vai ser das redes sociais, ele vai, né, enfim. Agora, isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Porque do momento que a tua prioridade é ser psicólogo clínico, isso tem que reger as tuas decisões, né? Então, por exemplo, coisas que eu acho que são básicas, né? Ah, sei lá, um paciente... Porque assim, eu sempre digo, o sigilo, ele é nosso, né? Então, o paciente, ele pode falar que ele é meu paciente, ele pode contar a sessão inteira. Claro, ele não pode gravar, porque daí, né? Mas ele pode contar para... Qualquer pessoa, ele pode ir pro Instagram contar sobre a sessão dele, ele tem esse direito. Eu não, né? Então, se o meu paciente vai lá no Instagram dele e ele escreve que ele é meu paciente, eu não posso repostar. Né? Porque eu estou expondo o meu paciente, né? Então, às vezes, os pacientes vão lá, escrevem coisas lindas. Eu vou lá, eu respondo, eu digo que eu fiquei muito feliz, eu explico que eu não posso repostar para cuidado dele, por mais que ele ache que tá tudo bem, eu não vou fazer isso, porque é a minha maneira de preservá-lo, né? Então, e que para mim isso é adaptar o que já tá dito, né? Para esse contexto, assim. Só que parece que de alguma forma a gente precisa que esteja dito desse jeito. Só que se precisa estar dito cada coisa, a gente nunca vai chegar, né? Assim, porque é bem isso, as coisas são novas, né? Então, por exemplo, alguém te manda uma mensagem, a gente tava conversando, eu até te perguntei, o que a gente faz? Não faço ideia. Alguém te manda uma mensagem X ali no direct de uma coisa mais grave, e aí?
E aí? Tenho a obrigação ética de responder, de atender, de encaminhar. Se eu, não tô falando nem se eu não vi, porque às vezes pode acontecer, mas se eu vi e ignoro, sabe? Então, tipo assim, o que a gente esquece, eu vejo muitos colegas, e não só colegas como pessoas do marketing, enfim, ensinando psicólogos a captarem pacientes nas redes sociais. Inclusive virou um supermercado, então as pessoas gostam de dizer que é só assim que tu vai ter paciente, e não é verdade, né? Todo mundo que eu conheço da minha geração encheu a agenda antes disso existir, né? E tem pessoas que seguem sem ter redes sociais hoje e enchem as suas agendas. Mas claro, aí entra o timing também, que a gente vai falar sobre isso, que é a expectativa do tempo, né? Na minha época, tu te formava, ninguém tinha expectativa de ter agenda cheia em um mês. Nossa. Né? Eu tinha o Lucas Rosito, que era meu professor, supervisor, sempre admirei muito ele, e ele dizia assim, acho que foi o Lucas que disse isso, eu me formei, eu fui ter meu primeiro paciente em 6 meses. Lucas, se eu estiver errada, é outra pessoa, tu me diz. E aquilo ali me marcou, porque eu pensei, nossa, esse cara é maravilhoso, esse psicólogo que eu admiro muito, tá aqui dizendo que ele teve o primeiro paciente em 6 meses. Então, quando eu saí do estágio e levei um paciente pro meu consultório, eu tava me sentindo a vitoriosa, a maravilhosa, e 3 meses depois veio outra paciente que era do estágio, e aí depois foram vindo, eu pensei, nossa, eu tô bombando. Então, essa visão, né, que hoje em dia as pessoas têm o oposto disso. As referências estão dizendo assim, encha a sua clínica em um mês, ganhando X mil por mês. Isso não é real. E pode até ser real, que vai durar um mês, mas se tu não conseguir manter teus pacientes e ser um bom profissional, que é no que todo mundo deveria estar investindo, não vai se manter, né? Então, é uma lógica, assim, que nos atrapalha muito mais do que ajuda. Total. Mas o que eu ia dizer é dos colegas ensinando, mas eles não estão ensinando como a gente existir nas redes. Né? Então, eles estão dizendo assim, tu precisa ter uma rede social profissional, ponto. E eu vou te ajudar a ter e a captar pacientes. Mas não é isso que a gente deveria estar focando mais. A gente deveria estar focando em representar bem a nossa profissão. A gente deveria estar focando em ter um cuidado na rede social de se apresentar como um psicólogo que é ético, cuidadoso, mostrar quem a gente é, mas o nosso objetivo, ele não pode ser eu tô aqui para captar paciente, porque a gente não é vendedor, né? A gente é psicólogo clínico. E isso não pode ficar esquecido, assim. E eu não tô dizendo que a gente não pode ganhar dinheiro, muito pelo contrário, cobro bem pela minha hora. Não é sobre isso, eu não sou uma pessoa com esses ideais de que o nosso trabalho é para ajudar. Eu acho que sim, o nosso trabalho é lindo, ajuda as pessoas, mas caridade eu faço de outras formas, né? Trabalho voluntário. Agora, isso é muito diferente de eu me preocupar unicamente com isso em qualquer área, entende? O empresário não pode se preocupar unicamente com isso, porque ele precisa se preocupar o quê? Em oferecer para as pessoas algo que seja útil, que resolva a vida delas, e daí ele vai cobrar por isso. O médico, o fisioterapeuta, o advogado, eu não vou me preocupar só em ter clientes e cobrar, vou me preocupar em oferecer um bom trabalho. Então é uma lógica, assim, que eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Eu amo te assistir, amo os teus conteúdos, porque eu acho que tu traz esse lado que ele é básico formador e que eu não tive na faculdade, que eu reflito sozinha, honestamente, lendo livro de filosofia, sabe? Porque assim, não tem em lugar nenhum. E nas aulas de clínica, que eu acho na faculdade que poderiam ser daqui a pouco um espaço para os professores usarem para isso, eu falo muito sobre isso em supervisão. Na faculdade, ninguém fala muito sobre isso, a verdade é essa, né? E quando fala com base na sua experiência pessoal, e que na verdade, por vezes, ela pode ser ótima, ou seja, tu pode ter um ótimo formador, mas às vezes tu pode ter um péssimo. E aí não é, né, não é no tom pejorativo, mas eu posso estar ensinando algo que não é o correto, e muitas vezes é o que a gente vê. Claro, porque cada um faz de um jeito, né? Exato. Exatamente. Então assim, eu sempre fiz assim porque eu aprendi assim. Mas às vezes e aí digo pra vocês, os processos eles vão muito pra esse lugar, né? Eu sempre fiz assim, mas e o fulano que atende há 50 anos faz 50, mas o fulano ele não está atuando profissionalmente ou ele está em outra época do que talvez tu esteja nos teus pacientes agora. Então a gente precisa ter, né, esse conhecimento mais robusto, assim, e algo que tu falou ali, né, da questão do manter, porque querendo ou não captar, né, ele é a parte muito importante,
mas o manter, ele é o mais importante, porque, na verdade, se a gente realmente vai, quando eu vou fazer, né, esse trabalho de organização dos honorários, pra gente também tá pensando, assim, o que cabe, a gente tem que pensar que a nossa responsabilidade tá ali, né? Tem uma vida, tem uma pessoa, então é a manutenção de uma prestação de serviço que tá cuidando de uma vida, né? Então, assim, captar é ótimo, a gente tem que captar, mas o manter é o que vai realmente dar o trabalho, né? E que é parte do captar. Exato. Porque quando tu começa, beleza, tu vai ter que captar. Agora, quando tu tem ali um pouco mais de tempo na clínica, um ano que seja, já é super tempo, assim. E tu faz um bom trabalho, e tu ajuda teus pacientes, e tu é um bom profissional, o que vai acontecer? Essa pessoa vai te indicar pessoas. Total. E eu não tô dizendo que ela vai te indicar a avó, a tia, coisa que a gente não pode atender, não tá escrito. Sim, mas a gente não pode, né, galera? A gente não pode. Eu sempre digo assim, não é que tu não vai atender ninguém que aquela pessoa conheça, né? Daí, porque a gente não tem isso muito claro também, isso, né? até, né, fazendo um parênteses, assim... vamos aprender. Já vamos aprender. O Código de Ética, ele vai dizer pra gente que a gente profissionalmente não pode ter qualquer tipo de vínculo que possa interferir negativamente na relação que se tem com o paciente. Só que qual é o problema desse artigo? Ele refere a palavra de que necessariamente tu precisa ter um prejuízo daquele vínculo que pode repercutir. Só que se o vínculo ele vai gerar um prejuízo, muitas vezes no estabelecimento a gente não sabe. Isso. Então, a gente atua de forma preventiva, ou seja, eu não tenho a relação para não gerar um vínculo negativo, prejuízo para aquela relação, né? Então, não atendam irmãos, não atendam tios, avós, seja o que for. O paciente de vocês está em caminho, tem muito colega para fazer isso, né? Exato! E isso é uma coisa, assim, quando as poucas vezes que eu atendi pessoas, assim, super distantes, mas conhecidas, né? Sabe aquela pessoa assim, eu conheço, é a namorada, não sei, tipo, sabe quem é, né? Aquela pessoa que não se vê, não convive junto e tal, mas sabe quem é, ou é um amigo mais distante, tipo assim, que tu investiga e diz, essas pessoas não têm no dia a dia, porque um critério que eu uso pra tentar chegar nisso da prevenção é, tipo assim, em qualquer momento é possível que vocês me contem a mesma história, tipo, vocês vão estar no mesmo lugar e vão trazer, mesmo que não seja um conflito, tipo, a ideia se a terapia fosse pra gente saber a real, que nem é a real que a gente acha, né? A gente fazia entrevista com todo mundo, a gente pedia vídeo, né? Não, a gente quer ouvir o que o paciente tem pra nos dizer, porque a gente tá ali trabalhando com a percepção dele e a gente super consegue ter uma percepção da realidade a partir da percepção do outro, depois que a gente vai conhecendo. Então, eu vou indo por aí, mas as poucas vezes que eu tive essa experiência de, tipo, alguém que existe, né, sabe? Que hoje em dia eu já tenho o dobro do cuidado, tá, Ali? Mas assim, eu já fiz no início, eu me lembro que eu criei uma regrinha minha, que eu dizia assim, olha só, agora vocês têm zero conexão. Tipo, a pessoa dizia, não, zero, nada a ver. Bom, beleza. Se um dia vocês tiverem um pouco mais de proximidade pela vida, aconteceu, nos mudamos pra mesma cidade, começou a namorar a pessoa que eu sou mais próxima, sei lá. Se um dia isso acontecer, eu não vou escolher, eu vou ficar com o paciente mais antigo. Ou se em algum momento vocês tiverem um conflito, qualquer coisa que configure o que agora não, eu vou trocar, vou encaminhar e vou ficar com o mais antigo. Então assim, não tem escolha, não tem, sabe? Mas eu fiz isso e eu te confesso que hoje nem isso eu faço. A pessoa sabe quem é, eu já tô encaminhando pra alguém, porque eu acho que, tipo, pra quê? Entendeu? Exato. Então, justamente pelo que tu tá dizendo, assim, pra gente ser preventivo, a gente precisa ser bem preventivo. Total. Né? Exato. Porque é a vida do nosso paciente, é o vínculo que a gente já criou. Então, esse cuidado, e o que eu tava falando de essa pessoa vai te indicando, ela não vai te indicar o familiar, nem o amigo. Mas tu entende que ela vai falar no trabalho, e aí a colega de trabalho vai indicar pra prima dela. Ou seja, não tem nada a ver com a tua paciente, mas a tua paciente te trouxe aquele paciente, né? Então, eu falei pra mãe do coleguinha do meu filho que queria pro marido, ou pro ex-marido, ou pro, sabe? Então, a gente vai criando redes a partir do nosso trabalho, do nosso bom trabalho. É um erro pensar que a gente tem que investir muito tempo, dinheiro, energia em captação. Porque se a gente investe em manutenção, a gente está investindo em captação também. Totalmente. Nossa, completamente. Assim, e a oportunidade que todo estudante tinha, pelo menos quando a gente se formava, que a gente escutava e pensava, e eu acredito nisso, a gente está começando a atender. A gente sai de um contexto onde a gente tem um supervisor que nos dá todo o aporte, agora a gente está sozinho no mundo, ou seja, a gente responde eticamente pelo que a gente está fazendo.
a gente fica mais inseguro e isso é protetivo. Eu acho que um nível de insegurança que nos atrapalhe é ruim, mas um nível de segurança normal é importante para que a gente não se sinta o melhor profissional do mundo quando a gente não é. Sim, a síndrome do que a gente chama de doutorzinho até, né? Isso, até acho que a gente nunca chega lá, mas acho que tem um momento da vida que a gente se sente muito mais seguro com a nossa experiência, né? Do tipo, tá, dou conta ou dou conta de não dar conta. Exato. Porque eu acho que também quando a gente tá no início, a gente se chicoteia muito mais do que depois. Então, é a oportunidade que a gente tem de atender menos mesmo. A gente não tem que... mas todo mundo precisa de dinheiro. Beleza, mas vocês escolheram entrar numa profissão que a gente sabe notadamente que tu não sai ganhando muito dinheiro. Exato. Tem a opção de ganhar muito dinheiro um pouco mais pra frente. Daqui a pouco, se tu quer ganhar muito dinheiro de cara, tu vai fazer, sei lá, uma engenharia. Até medicina, que tu faz um monte de plantão e ganha melhor, né? Exato. Agora, psicologia, a gente sabe. Eu tenho a opção de ganhar muito bem, só que não no primeiro ano de formado. E eu fico pensando, né, assim, ganhar rápido, porque aí também o rápido, ele fala de um lugar no contexto, né? Porque pra mim, quando eu me formei, era rápido. Em 6 meses a gente talvez ter um paciente, né, um cliente. E na tua época também. Então, eu talvez quando vocês estejam, né, que ainda bem, assistindo esse episódio eu tenha me formado, mas ainda não me formei, né, e tenho colegas muito novos, e que eu vejo que, de uma geração muito diferente que a minha, tem essa coisa eu preciso sair e ter meu consultório lindo, e aí a gente brinca com o computador da Mac. Eu caí nessa, sabe? Né? Um pouco caí nessa. Todo mundo cai um pouco, né? Assim, mega, ultra presente e tendo vários pacientes. E a grande verdade, e eu sempre conto essa história quando eu dou aula para graduação, pro pessoal mais novo, porque eu acho que ela é muito significativa, eu acho que faz muito sentido, assim. Quando eu me formei, eu lembro que quando eu peguei a carteirinha, eu tinha um caso que eu precisava, e eu tava me achando o máximo, muito legal, fantástico. Daí eu acabei pegando um caso, assim, logo que a minha irmã acabou me passando, que era um bombeiro, que ele então estava passando um processo militar. Então, o tribunal militar ele é completamente diferente do tribunal do judiciário, que a gente senta, é meio nada assim elegante. Lá tem todo, assim, parece aqueles tribunais dos Estados Unidos, então assim, é incrível, é que muito legal. Lindo. É lindo. E eu lembro, assim, super novinha, com a roupinha, sabe, que a gente tinha recém-comprado, assim, feito em 10 mil vezes, né? Então aí um bom... eu também fiz isso quando eu me formei, mas depois eu quero falar sobre isso. Não, porque eu acho importante falar desse assunto da roupa. Exato, vamos falar. Eu acho que esse assunto super importante esse assunto da roupa. E aí eu lembro que eu comprei, assim, era uma blusinha e uma saia, assim, botei o meu saltinho e eu tava assim em pé e literalmente, assim, ele me falou, assim, eu lembro... Olha, a minha vida depende da gente ganhar essa causa. Porque se a gente não ganhar, eu sou o único provedor da minha família e se eu perder o meu emprego, acabou. E aí eu lembro, assim, que foi meu primeiro choque, tipo, opa, ele tá me falando da vida dele, né? Ou seja, eu estou ali representando um ser humano. Tudo arrepiada. Hoje eu tô. Não, eu também, assim, porque eu sempre fico muito emocionada, assim, pensando, porque eu até... Isso, assim, de um jeito romântico, tá, gente? Ética de trabalho, né? Ética. E eu lembro que foi preciso que ele me deu, né, não foi intenção, mas, assim, um chacoalhão da vida, assim, sabe? E eu lembro, assim, o quanto aquilo me mexeu. E aí eu lembro de chegar, assim, nossa, ter estudado tudo que eu podia ter encenado, né, quando a gente faz... porque precisava fazer a defesa oral. Então tipo um júri, assim mesmo. Tipo um júri. Então, e aí eu lembro, assim, que tinha uns promotores de 70 anos, assim, pessoas muito mais velhas olhando, pensando assim, quem é essa criança que tá ali, sabe? E eu, meu Deus, tá. E aí, pra piorar, tá? No dia, a audiência nunca tem ninguém. Só que naquele dia, porque era uma causa, assim, super... enfim, né, não vou falar o caso, mas era algo de repercussão. E todos os colegas, né, os bombeiros foram apoiar ele. Apoiar ele e te deixar nervosa. Tinham mais de 50 pessoas na audiência. E eu fiquei tipo, não é possível, na minha vez, Jesus, sabe?
É bom que já começou começado. Não, assim, já um trauma de dar nascer, qualquer outra assim. coisa que eu faço agora. Exato. E eu lembro que no fim até eu ganhei, assim, e foi muito, assim, mas não por isso, assim, não na questão do ganhar, mas o quanto a questão de, opa, tem uma vida ali, sabe? É tudo muito lindo, a psicologia é linda, né? A advocacia pode ser linda, a medicina pode ser linda, mas a gente não pode esquecer que tem um ser humano ali, né? Que então, bonito. assim, Ai, olha, isso aí é tão importante, tão forte. Porque aí é que entra, eu acho, esse equilíbrio, né? Da gente conseguir fazer, assim, porque olha só, né? Olha a responsabilidade. E tu olhou aquilo e tu disse, tá, isso aqui é muito importante, eu vou focar aqui agora, né? E acho que tem um parênteses só que eu queria fazer, que é, a gente vê muito na psicologia também, acho que a psicologia tá em alta, né? Essa coisa dos psicólogos se acharem super importantes. Sim. Que só psicólogo pode resolver a vida das pessoas, Exato. que todo mundo precisa fazer terapia, e não, Sim, né? exato. Tudo que essa pessoa precisava nesse momento era tu, era o advogado, tá? Então, assim, tem vezes que os nossos pacientes estão passando por questões que não é com a gente. Exato. E que a gente tem que ter humildade e maturidade, na minha opinião, de poder dizer isso e reconhecer isso. Do tipo assim, tô aqui, vou te escutar, mas é só o que eu posso fazer e nós vamos te ajudar a encontrar quem que de fato vai te ajudar com essa questão. Perfeito. Porque a gente não é a última bolachinha do pacote. Exato. Tem algumas pessoas que de fato tudo que elas precisam é estar sentada na frente de um psicólogo e tem um grupo gigantesco, muito maior de pessoas que precisam de outras coisas diversas, outros profissionais. Exato. E que a gente vai ser coadjuvante se for no cenário. Perfeito. Né? Então tu vai dizer, ai, mas esse homem estava ansioso porque, beleza, mas o que ele precisava daquele momento era daquilo, né? E ele foi saudável o suficiente pra te olhar e dizer, isso aqui é importante, tá? Foca aqui. Isso aqui é minha vida, minha família. Perfeito. Então, assim, ele lutou pelo que ele precisava. Ai, tudo aí piada, eu tô achando maravilhoso. E aí tu falou uma coisa, e isso é ética, né? Então, por exemplo, eu sou essa pessoa no meu grupo de supervisão, pra todo mundo, quando eu vou na graduação, que não é uma coisa comum, mas que agora eu tava lá, que a Renata me convidou, fiquei muito feliz e fui numa outra faculdade que não era PUC, e eu chego e digo, eu não sou prof, eu sou psicóloga clínica, então eu vou falar pra vocês da prática, né? Porque se eu for ficar aqui dizendo que vocês podem ler no livro e no artigo, vocês vão fazer, né? Eu vou falar aqui o que vocês não vão conseguir, né? Eu vendo o livro e no artigo. E aí eu sempre falo de dinheiro, de cobrar, de trabalho, e isso é uma coisa, eu realmente sou muito assim, como é que fala? Sou muito, assim, eu advogo, sei lá, muito para que a gente cobre nessa hora, claro, de forma adequada, de forma que faça sentido, né? Não só porque eu posto, porque eu tô bombando no Instagram, mas porque eu posto em vários quesitos. Claro que as redes sociais podem ajudar, né? Não tô dizendo que não, mas assim, a gente poder, eu penso que daí é ético. Tem alguém que tá com uma situação X, né? E aí essa pessoa não pode mais me pagar e ela tá passando por uma situação X na vida dela. Várias vezes eu fiz isso. Amada, olha só, vem cá. Mas a gente vê. Se não der pra pagar esses últimos, tu não paga, a gente pensa, mas agora tu vem aqui, né? Então, assim, tem que ter, inclusive eu digo que a gente tem que cobrar bem pra poder ter lastro pra fazer isso, né? Então, tem ali teu paciente tá passando por uma situação. Eu, quando me separei, tava fazendo uma terapia, a minha terapeuta, na época, me disse assim, tu quer dormir aqui no meu consultório? Um dia, uma noite? Tipo assim, tomar banho, ele não sei, sabe? Tipo assim, e aquilo ali pra mim, eu não aceitei, não ia mesmo, mas assim, aquilo ali pra mim mostrou uma coisa tipo, amada, tu pode contar comigo dentro do que eu consigo te ajudar, né? Ou então assim, se tu não puder pagar alguns meses, a gente joga pra depois. Ela não disse assim, não, eu vou te dar. Não, mas eu posso te dar um lastro pra me pagar se agora ficar super conturbado, né? Então tem coisas que são cuidado e que eu acho que partem da nossa consciência de que aquilo é um trabalho, que a gente nunca pode esquecer, isso aqui é um trabalho, eu tenho nananã, mas é um trabalho que cuida de gente, que tá vivendo a vida e que a gente tem que ter humanidade, porque eu acho que a ética também tá dentro disso, total, né? Completamente. E que isso, Ali, é totalmente pessoal, vai assim, da adequação de cada um, o que eu acho que é um problema, porque daí a gente cai nessa seara que a gente tava falando agora há pouco, torna ainda mais importante poder discutir sobre isso nas faculdades, né? Total. E eu acho que também entra no ponto de a gente tem que se aperfeiçoar como pessoa dentro da nossa profissão. Eu acho que para todas, Nossa, vamos combinar, né? Mas na nossa, já que a gente tá falando aqui da nossa, eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar como pessoa. O que eu posso fazer para ser um psicólogo melhor?
um grupo de pessoas vai te dizer, lê todos os livros, saiba todos os protocolos, né? Faça tudo. Nanana. E isso é uma parte importante do nosso trabalho, porque a gente, de fato, precisa estar baseado em evidências, mas as evidências não são tudo que a gente precisa, né? A gente precisa, sim, ter um aporte teórico, técnico, mas eu digo que isso fica atrás. Isso é a cadeira que a gente está sentado, né? A gente precisa, a gente é uma pessoa sentada nessa cadeira, de técnica, de teoria, de estudo, e que a gente vai fazer a vida inteira. Porque muda, e mesmo que não mudasse, quem que sabe tudo, né? Então, assim, só que a gente precisa investir na pessoa que a gente é. Então, eu tenho pouco paciente, beleza, mas tu tem amigos, tu tem família. Senta com teus familiares e escuta, sabe? Não seja psicólogo chata, aqueles que ficam analisando a família, sabe? Mas eu digo, treina o teu olhar empático, treina a tua escuta ativa com as pessoas da tua volta, com a pessoa na caixa do super, sabe? Isso é o maior treinamento. Perfeito. Né? E daí tu vai te tornando uma pessoa melhor, mais adequada, mais inteira, mais segura de si como pessoa. E isso tudo entra dentro contigo no consultório. Nossa, perfeito. Total. E na vida. E o que te fez dar conta desse primeiro dia não foi a faculdade de Direito, ela era uma parte, né? Foi tu. A tua vida, a tua família, as tuas pessoas que tu convivia, toda a tua vida, naquela hora tu olhou e foi o que te fez te dar conta. Tem uma vida de uma pessoa aqui. Isso aqui é super importante. Sim. Né? Foi a tua história, não foi a faculdade de Direito. Não, claro a faculdade que de Direito te fez ganhar o caso. Exato, né? exato. Mas o conjunto da obra não foi só a faculdade de Direito. E ele poder se sentir seguro de que eu tava ali, né? Porque, assim, a verdade é que eu não sabia se eu ia ganhar o caso, né? E eu deixei isso claro pra ele, né? Mas porque não estava no teu controle, né? Não estava, exato. Mas o querer estar ali, né? Eu acho que isso também fala muito do trabalho do psicólogo, né? E tem uma coisa que o meu sogro uma vez falou numa aula, e eu acho que faz muito sentido, né? Assim, que a gente precisa ser um camaleão para todos os pacientes, né? Porque cada paciente vai exigir de diferentes formas sobre o que ele precisa de ti, né? Então, esse enriquecimento pessoal, ele é muito também, ele pode ser visto também muito técnico, né? Porque, assim, tu ser uma pessoa rica do ponto de vista de conteúdo, isso também vai contribuir, né? Eu sempre digo assim, eu acho que eu aprendi talvez muitas coisas com Saramago do que talvez eu não tenha aprendido com teóricos da psicologia. Toda certeza. Então, assim, e hoje em dia e acho que talvez por ser mais velha, talvez por já ter num universo uma bolha, talvez, mas muitas vezes eu leio os livros de teóricos e eu penso, o que isso aqui seria útil para os pacientes? Porque é um livro gigantesco, com 300 mil palavras, conceitos que mudam um pouco dependendo da abordagem e tudo mais, mas o que é útil disso aqui? Né? E para cada pessoa, e para cada contexto, né? Então, e não que seja um relativismo, assim, faz qualquer coisa a qualquer hora, mas que a gente precisa entender que não existe um único jeito de fazer, ou eu li isso aqui, então tô garantida. Exato. Né? Tanto que eu sempre digo em supervisão, quando a gente estuda alguma coisa, vai dizer, tu lê um livro, tu lê um artigo, tu lê um capítulo, tu aprende uma coisa nova, né? Aí tu tem ali 20 pacientes na tua semana. É engraçado que tu consegue usar aquilo que tu aprendeu em 15. Sim. De jeitos diferentes, mas tu vê assim, cara, isso nos mostra que a verdade é que a gente usa o conhecimento. Então a gente não tem que, assim, é pra esse paciente que eu tô estudando isso. Não, eu tô estudando isso. Claro que tem coisas específicas que a gente precisa estudar. Mas a gente faz antes da sessão e principalmente a sessão individual. Primeiro, no meu jeito, assim, né? A gente estuda diversas coisas, livros, outros autores, o Saramago, o Eduardo Louis, eu adoro, né? Esse novo estilo agora de livro que é alto, meio autobiográfico. Isso, assim, mas né? que é meio que uma história. Sim. Eu adoro. E aí, pensando no paciente específico, eu vou fazer a posteriori. A sessão aconteceu, deixa eu olhar pra ela, sem chicote, né? Tipo, o que eu fiz aqui? Como é que eu posso explicar isso que eu fiz? Aí tu vai ver que as técnicas estão ali, ao natural, e ao longo do tempo mais natural ainda, né? Exato. E exige a gente quer rápido, fácil. A gente olha para as pessoas e diz, essa pessoa tem muita habilidade. Sim, mas me chamou muita atenção uma vez, me corrija se eu estiver errada.
o teu marido, o Léo, eu acho que ele palestra muito bem, né? As oportunidades que eu tive de aprender com ele, de ver ele, eu acho que ele tem uma habilidade muito boa, assim, tanto didática, quanto de falar, de presença de palco mesmo, assim, eu acho que deixa a gente ali preso, porque às vezes a pessoa sabe muito, mas não sabe tanto passar, né? E eu acho que ele tem essa habilidade, assim, todas as vezes que eu observei, que eu pude aprender com ele, eu fiquei admirada. Teve uma oportunidade que eu tenho a impressão, aí tu me corrige, que ele tava comentando assim, daí eu, tipo, treinei, eu fiz não sei o que, a gente treinou isso juntos, tipo, palestras com mais de uma pessoa. Eu olhei e disse, cara, esse guri que sabe um monte. Que tá, guri é jeito de dizer, né? Eu também sou guria, tá, gente? Todos somos Todos guris, regulamos guris, aqui. Tá tudo certo. Tipo, sabe muito, né? Então ele não... e ele tava treinando, né? Tipo assim, provavelmente ali a ordem que eu vou falar, os links que eu vou fazer. Então essa fluidez que eu tô vendo ali, ela é fruto, claro, de uma habilidade, que daqui a pouco ele tem um talento, uma facilidade, mas é fruto de uma disciplina, de um treinamento, de um esforço, que provavelmente vem ao longo dos anos que ele tem experiência, ou desde a faculdade, ou desde do colégio, porque a gente também apresenta trabalho no colégio, não sei a história dele. Mas assim, então, ali eu peguei isso, né? E eu pensei, cara, é isso que a gente... Porque é natural mesmo, a gente quer a coisa mais fácil, né? Sim. Mas é isso que a gente precisa lembrar e que as redes sociais nos ajudam a esquecer. Vou te dizer tudo o que tu precisa e até agora eu vou dar um aulão sábado e a primeira coisa que eu vou falar nesse aulão é... Porque ele é para como captar pacientes fora das redes sociais. E a primeira coisa que eu vou dizer é, se vocês acham que vocês não vão ter trabalho, porque sabe aquela coisa do tipo, eu não quero ter o trabalho de investir nas redes, vocês vão ter outro trabalho. Exato. Que é tudo isso que eu vou falar agora, né? Mas a gente vai ter trabalho de tudo que é lado. Exato. Se a gente quer se aperfeiçoar em alguma coisa, se a gente quer ter sucesso em alguma coisa. Perfeito. Né? E tu falou uma coisa que muito importante e que, não me lembro que quando foi, mas foi uma última aula que eu dei, que a gente estava falando sobre contrato, precificação e tudo mais. E eu lembro que uma aluna, ela falou assim, tá, mas aí como é que a gente faz? Porque assim, eu tenho tanto tempo de investimento de estudo, eu tenho a questão de fazer o prontuário, eu não posso cobrar isso à parte, né? E eu acho que parece estranho, mas essa é uma dúvida que muitos profissionais têm, né? Porque eu acho, pessoal, que a gente fala muito pouco sobre sobre o bastidor, no sentido o pós-sessão, né? A importância do pós-sessão, e eu acho que isso tu fala muito bem, mas assim, a verdade é que a sessão, ela é uma fatia do bolo de casamento, né? Tipo assim, exato. Porque isso tudo que é o pós, o fazer o prontuário, o estudar, o pensar, né, assim, e talvez o ver o filme, ter conversas, ver o filme que o paciente diz que é o filme da vida dele, entendeu? Tudo isso faz parte da profissão. E isso tudo também faz parte dos honorários de vocês, né? Então... E é um privilégio, né? Eu sinto, assim, que a gente é muito sortudo de poder ter uma profissão que a gente que nos agrega conforme a gente vive. Pensa só, quanto mais velho tu fica, mais experiência tu tem de vida, o que te ajuda. Sim. Tudo que tu faz na tua vida te agrega na tua profissão. Que, sem estar trabalhando, a gente tá agregando no nosso trabalho. Então, assim, é um privilégio muito grande, né? Tudo que a gente tá vivendo, nem que seja assim, fui na casa de uma pessoa nova, como é que é o funcionamento dessa casa? Isso já te dá mais uma informação de funcionamentos diferentes, porque a gente costuma ver muito nos pacientes adultos, tem um momento que algumas pessoas, assim, que pra algumas pessoas é mais marcante, descobrem que, tipo, o jeito que eu vivi minha vida inteira na minha casa não é o único jeito que se vive, então, né? O jeito que meus pais vivem a vida não é o único jeito que a gente pode viver a vida, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas a gente conhece, mais ambientes a gente frequenta, mais a gente vai ampliando do tipo, nossa, tudo isso existe e muito mais que eu não sei. Isso vai me ajudar a naturalizar o que vem dos meus pacientes também, né? Então, e isso tudo tem a ver com ética no sentido de que se a gente entende que ética é uma coisa estanque, uma lista, né? Assim como se a gente entende que técnica é uma lista, é uma reprodução de alguma coisa robótica, a gente não tá no melhor caminho. Porque a gente tá esquecendo
a pessoa que é o terapeuta, e que eu acho que tem um pouco, talvez, numa herança psicanalítica mesmo, de neutralidade. Total, completamente. E hoje em dia a gente vai no caminho oposto, do tipo, isso não existe, você está ali, né? Então a parte ética é justamente esse procurar esse equilíbrio, né? Do tipo, até onde cabe. Eu tenho um exemplo. Boa. Eu penso assim, a gente existe na sessão, né? A gente existe ali, a nossa vida existe, e eu acho que até certo ponto isso é terapêutico e isso é importante porque os nossos pacientes se relacionam no mundo, né? Então, se a gente também se torna aquele outro perfeito na relação, a gente não reproduz com ele uma relação que ele vai conseguir reproduzir. A gente não vive com ele uma relação que ele vai conseguir reproduzir. Então, as nossas imperfeições, as nossas faltas, né? Na medida, elas entram pra isso, do tipo, como é que essa pessoa também vai interagir com isso, porque na rua vai ter imperfeição, falta em qualquer relação. Então a gente também não pode ser aquela pessoa, né? Às vezes eu vejo assim, alguns supervisionando, tipo, mas aceitar pacientes mais, tipo, que estão mais, assim, agitados ou agressivos, até onde eu vou? Cara, não, a gente não aceita agressão, porque na rua não vai ser agredindo, tem paciente as pessoas, a gente não aceita no consultório nada que na rua não é aceitável, né? E também a gente tem o direito de não aceitar aquilo que a gente não aceita, a gente pode deixar isso claro e encaminhar, né? Mas o exemplo é, quando eu engravidei, eu precisei fazer repouso. E aí, eu primeiro fiquei doente, daí depois grávida, e aí depois eu precisei fazer repouso. E aí tinha alguns pacientes que não dava pra ficar desmarcando, pra ficar pulando, porque eles precisavam seguir um processo ali mais frequente. Tem gente que tá no momento da terapia ou de vida que tudo bem, né? Tá, olha só, porque eu tô de repouso, vamos fazer ali 1, 2 no mês, só até eu poder me recuperar, o médico liberou. Mas tem gente que não dá pra fazer isso. Tinha pessoas que isso era descuidado com aquele paciente. E aí eu me lembro que eu pensei quais eram e tal, e fui encaminhar de um jeito que não era o que eu queria, porque tinha que ser meio abrupto, porque a pessoa tinha que, sabe? Mas era o que também, aí entra a minha vida, o que se apresentava ali. E alguns pacientes disseram assim, não, mas eu te espero, mas tu tá grávida, é um motivo super nobre, eu super entendo, né? E aí eu disse, eu sei que tu entende, eu acho isso muito legal da tua parte. Mas a minha humanidade não pode ser maior do que a tua. Ela precisa existir, mas a minha vida não pode crescer mais do que tu na terapia. Eu não posso ocupar mais espaço do que tu. Então, eu existo, beleza, mas assim, a partir do momento que as minhas demandas estão atrapalhando o teu tratamento, isso aqui é onde a gente tem que parar, né? Perfeito. Então, e daí tu vai ter que ir tal pra alguém que consiga te cuidar da forma como tu precisa, né? E não é como tu merece. Porque todos os pacientes merecem um mundo de coisas, né? Mas a gente vai ter que estar conectado com o que eles precisam. Perfeito. Então, e isso é sutil também, né? Porque tá até onde vai? Mas a pessoa foi um amor. Beleza, ele foi um amor, isso fala dele, a gente pode devolver isso. Mas até para alguns pacientes eu dizia, mas até isso, né? É a tua terapia, é o teu direito, tu tá pagando. Também não precisa ser tão legal, não precisa ser tão, aceitar tanto assim. Né? Às vezes não é bom, né? Dependendo da conceitualização do paciente, não é bom, então né? tu poder reforçar e dizer, tu tem que ser a primeira pessoa de uma forma cuidadosa, me dizer, não tá legal pra mim. Tu pode, isso é saudável, tá tudo bem não ser legal pra ti, isso não significa que tu não é empático comigo, não significa que tu não tá feliz porque eu tô grávida, não significa que tu não me adora e confia em mim, mas tem que estar bom pra ti, né? Em qualquer relação, ainda mais numa relação porque a pessoa tá ali pagando pra ter um serviço, né? E eu acho que... Um serviço, né? E eu acho que a relação, o trabalho do psicólogo, ele tem muitos elementos que eles às vezes se sobrepõem, são muito opostos, mas que eles precisam fazer essa dança perfeita, né? Porque muitas vezes eu vejo essa confusão sobre a relação em si. Até foi algo que eu falei no episódio com o Léo, esse agora o penúltimo, sobre ruptura na relação. E eu vejo muito, assim, que às vezes vai para extremos, né? Assim, do ponto da relação, da gente permanecer no vínculo com o paciente, quando talvez seria o ideal fazer o encaminhamento, ou simplesmente algumas sutilezas que eu vejo que elas vão contribuindo e lá na frente para processos, né? Que nunca é uma coisa só, geralmente é um conjunto de coisas. E quando a gente vai, né, tem autores que eles falam sobre, até do ponto de vista matemático, a relação terapêutica, ela é assimétrica
por si, né? Então, assim, nós estamos aqui, a nossa relação, ela é muito importante, mas ela é assimétrica porque eu estou numa posição de cuidado. Então, existe uma colaboração, mas existe a responsabilidade profissional. E eu acho que nesse momento, a responsabilidade profissional, ela precisou falar mais alto do que ali. E isso também fala do vínculo, né? Nossa, muito. E isso também cabe porque a gente estava falando de dinheiro, né? Exato. Então, por exemplo, o meu paciente quer fazer mais vezes na semana, mas eu avalio que ele não precisa e que para ele isso não é bom. E eu preciso de dinheiro porque é verão. Eu não vou aumentar a frequência desse paciente porque eu vou fazer o que ele precisa primeiro, né? Ou então, esse paciente precisa fazer, ele quer fazer quinzenal, começar quinzenal. E eu avalio, eu digo ali no início, a gente pode fazer a primeira, eu vou avaliar, se der, deu, se não der, não deu, né? Porque é possível começar quinzenal, mas algumas pessoas têm condições de começar quinzenal. A maioria não, na verdade, né? E não por nada de errado com a pessoa, mas é porque às vezes a pessoa nunca fez terapia, ou ela tem uma questão que vai demorar muito, tipo assim, vai ter prejuízo de ser pouca frequência. E aí, avalio e digo, não, mas 2 vezes por mês é melhor que nada. No início a gente tem essa coisa. Cara, não. Isso fala primeiro, assim, não. Então tu precisa 2 vezes toda semana, nós vamos ter que encontrar alguém que feche aqui no teu orçamento. Então, esse cuidado, ele tem que vir antes, né? Exato. Assim como eu atender alguém que, eu tô precisando de paciente, mas aí chega alguém, aí daí vamos ver o que tá. Porque eu tenho uma coisa assim que eu penso, cara, a gente tem que gostar dos nossos pacientes. É uma relação de cuidado. Então tem que ser alguém, claro que tem pessoas que têm funcionamentos diferentes, mas a gente precisa conseguir encontrar alguma coisa naquela pessoa que a gente diga, né? Fechou, deu match. Fechou. Porque senão, eu acho descuidado com o paciente, né? Então, eu tô até conversando com o João Guilherme isso, assim, até onde vai a nossa também trabalho terapêutico de tipo, eu também não vou ficar aquela pessoa do tipo, não, também não me exponho a nada e não olho pra mim, do tipo, de repente alguma coisa minha que eu tenho que trabalhar, que tá tocando ali, mas até onde eu tenho que fazer isso e até onde isso entra às custas do paciente, né? Então a gente vê os supervisores por muito tempo, eu nunca aprendi na faculdade, em lugar nenhum, que eu podia negar pacientes. Total. Porque não, tem que atender, e se tu não tá bem pra atender aquela pessoa, é um problema teu que tu vai ter que tratar, que tem alguma coisa tua, só que às custas do tratamento daquela pessoa, entendeu? Exato. Que tá prejudicado, porque tu tá tendo que lidar com trocentas mil coisas pra poder fazer o mínimo por aquela pessoa. Né? Então eu acho, até isso, assim, qual é o limite aqui do que beleza, eu vou trabalhar isso em mim, mas não pode ser às custas do tratamento do outro. Perfeito, né? perfeito. A gente tem que ter condições de cuidar daquela pessoa com tudo, com tudo não, mas com um pacote completo ali. Perfeito, né? perfeito. Então. E eu vejo muito assim, quando a gente vai ver os processos, vai ver assim as demandas, o quanto esse desgaste, essas rupturas, porque a verdade é que toda relação, ela tem a condição de ter rupturas. O ponto é o quanto a gente está consciente, presente para reparar, porque isso faz parte, né? E não quer dizer que a relação terapêutica vai ser livre disso. Pode ser muito presente isso, e é o quanto a gente está ali para poder reparar. E o que eu vejo muito dos processos e das demandas é que aquele ponto ali que culminou naquele caso, ele fala de toda uma trajetória e história de que não estava bom, né? Geralmente esse é o ponto, já estava falando lá atrás, né? Assim, coisas que a gente vê, o paciente diz que não vai hoje, e a pessoa fala, graças a Deus, né? Assim, ou, o fulano desmarcou, ou, enfim, essas questões, né, que a gente vai vendo que muitas vezes elas viram um alívio no primeiro momento, mas que no decorrer elas estão falando de um desgaste. E aí tu falou um ponto muito importante, a gente não aprende a negar, ao quanto também a gente não aprende que encaminhar também é uma postura de cuidado. Exato. Porque o que eu vejo, não sei se isso faz sentido pra ti, mas eu vejo, né, no trabalho com psis, mas também na faculdade, o quanto a ideia de encaminhar um paciente parece uma percepção de fracasso. Eu fracassei. De abandono. Eu fracassei com esse ser humano. E a verdade é que
não existe terapeuta perfeito para todo paciente. Exato. E se fracassou também, não vai fracassar nunca na vida? Exato, ou seja, a gente ensina o que para os pacientes? Agora vai ficar ali martelando, seguindo no fracasso todo mundo, porque tu não pode fracassar, né? Exato. Então, não deu certo aqui essa dupla, né? Exato. Então, isso total. Eu vejo muito, e eu acho que houve por muito tempo um reforço disso, assim. Total. Um reforço muito grande disso, e acho que hoje a gente tá conseguindo ter essa clareza, e eu acho importante que se tenha essa clareza que tu tá trazendo, de que isso é uma postura ética, uma postura de cuidado, justamente porque o que eu mais vejo nos colegas é culpa. Quando eles têm que encaminhar, ou quando eles, tipo, por qualquer motivo, assim, né, acontece, é aquela coisa, tipo, né? E se a gente leva para o paciente desse lugar, a pessoa sente isso também. Total. E às vezes nem é isso, mas a pessoa já tá achando que foi uma coisa horrorosa, porque tu tá levando, tipo, eu tô aqui com a faca na mão, né? E tipo, não, isso também eu acho que é uma coisa assim que eu penso. A gente precisa, algumas coisas, a gente precisa talvez se preparar antes para poder levar para o paciente de um lugar inteiro, né? Tem coisas assim que a gente pode, a nossa humanidade cabe, né? Agora tem outras que não, que a gente tem que dar conta. Às vezes eu digo, tudo que tu precisa ser um adulto, né? Então, tipo, de fato, tu vai ter que, mesmo que tu demore, mas isso aqui era super importante de dizer, mas é importante dizer do jeito certo, né? Então, assim, bom, tu espera 1, 2 semanas, faz 500 terapias, faz 500 supervisões, te prepara e seja inteiro ali, porque tem a terapia é um processo, é o dia, é ali mas ao mesmo tempo existem, assim como na vida, momentos disruptivos, com certeza, né? Então tem pontos da terapia. Às vezes eu digo para as pessoas, chegamos num marco de terapia, aconteceu isso, sabe? Então assim, existem marcos como na vida, né? E a gente pode levar com fluidez o processo todo, mas a gente não pode deixar passar esses marcos. E eu não tô dizendo que a gente tem que ser perfeito, tá? A gente pode deixar passar e, aquilo ali era importante, eu falhei. E o que tu vai fazer? Exato. Tu vai voltar no outro dia, ou tu vai mandar uma mensagem, ou tu vai reparar. É o que tu tá dizendo, vai dizer, olha só, não foi legal. Eu queria ter te dito isso e isso, mas tal coisa tocou em mim, ou tu vai te expor menos, enfim. E até isso, né? Eu tenho uma técnica que é autorrevelação, né? E aí eu vejo as pessoas ensinando a autorrevelação. E as pessoas falam. É uma técnica dificílima, uma técnica não sei o quê, e não sei o quê, e não pode. Aí, só que tu não personaliza pra quem tu tá ensinando. Exato. Então, assim, tem gente que é inadequada. Gente, vamos lá, vocês vão lembrar de alguém, né? Sempre tem. E se tu nunca passou na tua cabeça que talvez tu tenha sido, ou seja, inadequado, talvez você seja, tá, gente? Porque geralmente quem super pensa que é inadequado, que não quer ser inadequado, não é. Né? É então, verdade, assim, é verdade. Então tu pega e tu vai dizer isso, assim, tem um grupo de pessoas que vai tomar chazinho com o paciente, falar da vida e dos problemas. E essa pessoa, a gente vai precisar ensinar ela a ter um cuidado mega blaster com a autorrevelação. Porque, tipo assim, amada, dá 20 passos pra trás. Assim como vai ter um grupo de pessoas que é mega rígido e vai achar que porque fez esse comentário já é o fim do mundo. Então, tu vai ter que dizer pra essa pessoa, amada, pode falar, tá? Vai demorar pra chegar no meio do caminho, sabe? Então, tipo, até isso, como tu ensinar, ou como tu passar para as pessoas, eu acho que passa por uma ética no sentido de entender que eu estou falando para um grupo grande e que eu tenho a obrigação ou de saber com quem eu tô falando numa pesquisa mínima, ou se é muita gente, eu não vou ter como, poder dar vários exemplos. Perfeito. Poder dizer, olha, eu tô falando uma coisa geral, mas cada perfil de pessoa escute de tal forma, sabe? Perfeito. A gente não faz isso, né? A gente fala uma coisa meio geral. E aí, cada um leva. Exato. Entendeu? E aí, eu acho que... E aí, isso também fala das redes sociais, né? Porque... Fica perdido, né? Assim, é muito rápido, é muito... precisa ali... Quando eu entrei nas redes sociais, eu já entrei nas redes sociais profissionais, ela era muito diferente de como é hoje. O quanto a gente tem que ir se adaptando, porque cada vez mais exige da gente uma postura diferente, assim, né? E aí eu acho que é isso, de novo, voltar pra, como eu, enquanto profissional, quanto a minha profissão cabe, né, pelo que tu disse. Isso, e tu pega, assim, a tua rede social, a minha rede social, o que a gente tá falando ali? A gente tá falando de coisas que a gente sabe, né? Então, assim, tu pegou, o conteúdo que eu domino, que eu trabalho há anos, né? Que é uma intersecção com a minha nova área, que eu também tô há anos já, né? E aí eu vou falar disso, assim, né? E vou, claro, falar outras coisas, mas assim, o que eu mais vou falar é daquilo que eu tenho mais experiência, segurança. E eu não falo, raramente falo alguma coisa mais de psicologia mesmo. Geralmente eu faço reflexões, que eu acho que é muito do processo, né?
Só que pensa só, se tá todo mundo dizendo pro recém-formado que ele precisa ter uma rede social para captar paciente, a gente tá dizendo que essa pessoa vai ter que botar algum conteúdo ali, né? Que conteúdo essa pessoa vai botar? Beleza, vai botar o conteúdo. Se botar o conteúdo do que ela tá aprendendo até agora, se for um conteúdo adequado com o momento dela, tudo bem. O problema é que eu vejo uma pressão muito grande nas pessoas recém-formadas, que elas têm que postar um conteúdo técnico, elas têm que postar um conteúdo. Sim. Só que como é que tu vai ensinar alguma coisa que tu acabou de aprender? Entendeu? Então também existe uma inversão muito grande aí. Daí quem que vence, né? O marqueteiro, a pessoa que tem uma habilidade de oratória boa, porque tem ou porque treinou, e não necessariamente alguém que é um bom... Isso, gente, assim, ó, vamos lá. Não, alguém que fala bem, alguém que tá bombando aqui nas redes, é isso que essa pessoa tá falando. Ela fala bem, ela bomba nas redes, ela pode ser maravilhosa aqui. Se ela vai ser maravilhosa no consultório dela, como teu terapeuta, são outros 500, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Então, você chega na sua sessão de terapia sabendo que tem muito terapeuta por aí, não precisa ficar com o primeiro que tu vai, né? Que eu acho que é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos também, porque quando a gente se formou, a gente entendia que a gente era obrigada a ficar com o paciente era obrigado a ficar com a gente. Exato. Nós encontramos, parece que só tem nós dois no mundo, a gente não se larga. Né? Não importa se a dupla fechou, se a gente gostou, se a gente se sentiu bem, né? Então, hoje em dia isso tá mais claro, né? Sim. Mas assim, aquela pessoa pode ser ótima num grupo de coisas e não ser um bom terapeuta. Porque a internet não traduz o terapeuta. Não traduz o terapeuta. Eu vou dar o exemplo do meu professor Ricardo. Que ele era meu professor, né? E ele tem o jeito dele lá de professor. A vez que eu tive a oportunidade de sentar com ele pra fazer a entrevista lá da minha especialização que eu fiz na Weiner, ele tava com uma outra postura. Foi, acho que no consultório dele, ali na Weiner, assim, tipo, tinha um sofás, ele tava com uma outra postura. Uma postura doce, amorosa, conversou comigo, querida. E ali naquela hora eu me senti tão bem, porque como professor eu achava ele mais sério, ele explicava o conteúdo, maravilhoso professor, mas ele era uma pessoa mais séria. Quando eu cheguei ali sentada, ele tava, eu olhei e disse, gente, acho que eu tô tendo um gostinho do terapeuta, né? Porque eu me sentiria muito à vontade pra falar da minha vida aqui com esse homem, entendeu? E não tanto com o meu professor, por exemplo, né? Então, eu acho que aquilo ali me deu... Então, entendam isso, né? A gente olha a pessoa num papel, claro que a gente é o todo e tal, mas que o papel de terapeuta, a gente não consegue traduzir em lugar nenhum que não seja dentro da terapia, ou seja, só teu paciente vai ficar sabendo, né? Por isso ele é o melhor encaminhador de você, né? É verdade. E é isso, e testem e tal, mas não comprem essa de que porque a pessoa tá cheia de lista de espera, porque ela fala super bem... que ela vai ser boa terapeuta. Pode ser, pode ser que não. Exato. E as redes sociais, ela dificulta esse processo, né? Então, eu acho que ainda é um momento histórico que a gente tá tentando assentar no nosso lugar, né? E eu acho que as coisas em geral são dessa forma, né? A gente vai para um polo, vai para o outro, até que a gente consiga, né, se organizar em algum meio do caminho. Então... e aí eu acho que é isso, né? Acho que ainda as redes sociais, elas contam muito com bom senso e não tanto com uma regulação. Então, não sei, né? Acho que a profissão, ela vai daqui um tempo se organizar cada vez mais, a passos lentos, né? A gente finalmente teve em 2024, nossa, a gente tá em 2026 já, meu Deus. Que loucura, né? Ai, meu Deus do céu. Mas 2024, final do ano, com a resolução do atendimento online, que também não é só maravilha, que falha muito, mas que tem ali alguma coisa, né? Hoje em dia o que a gente tem de rede social é uma nota técnica, que sinceramente é de 2022, então ela explica muito pouco ainda, né? Então acho que temos muitos passos para frente ainda enquanto profissão, né? Para tentar assentar o que a gente está fazendo. Exato. E que a gente não esqueça disso, né? Exato. Que não tem, que a gente pode ser crítico sem ser julgador, né? A gente não precisa ficar julgando os colegas nas redes sociais. É um pouco a tendência do ser humano, às vezes a gente vai julgar mesmo, mas assim, a gente pode tentar sair um pouco do julgamento, mas continuar sendo crítico, né? E crítico que alguém fez um conteúdo ou alguma coisa que, isso aqui... não acho tão legal. Não significa que a pessoa é tudo aquilo, né? Aquilo é um conteúdo, a pessoa pode ser maravilhosa, ela se passou naquilo, né? Isso é humano. Mas a gente pode ser crítico com aquilo para poder ir construindo a nossa postura. Tipo, isso aqui eu não... Ou mesmo uma coisa que a gente postou, eu fiz isso, mas eu não me senti tão confortável. Quantas vezes eu
fiz um vídeo e depois, ai, não vou postar. Ou, eu vou tirar, porque eu não tô tão confortável, não é uma coisa que... Então, assim, é também errando e aprendendo, né? Totalmente. É o que a gente faz, né? É um outro espaço pra gente aprender. Exato. Né? Ninguém nasce sabendo. Mas, olha, a gente foi perfeita de novo, né? Porque, assim, a gente conseguiu conversar aqui e deu tudo certo. Eu acho que, assim, o que a gente falou, a gente transitou por muitos lugares, mas lugares que falam sobre o ser, né? O ser psicólogo, estar aqui nesse lugar. E posso falar só uma coisa da roupa? Sim. Ai, sim! A gente falou da roupa. Do parênteses da roupa. Verdade, esperem, calma. Vocês estão vendo? Aí, vamos ver se a gente concorda, Ali. Agora o final vai ser assim, ó. Exato. Vamos deixar. Eu vejo as pessoas falando que a roupa, tipo, a gente tem que ser quem a gente é, aquela coisa que a gente falou da autenticidade e tal, e que tanto faz a roupa, e que isso não é importante. Aí a gente tem esse polo. Do outro polo, a gente tem o polo lá da época que a gente se formou lá, que era... Compra uma roupa de advogada, compra uma roupa de psicóloga, sei lá, né? E que não te representa, mas que é uma roupa mais formal, que é uma roupa mais séria. Eu já sou do meio do caminho, assim, né? Eu acho que, beleza, acho que tu não precisa te transformar em alguém que tu não é, numa vestimenta que não faz nenhum sentido pra ti, que tu nem vai te sentir confortável, pra parecer alguma coisa, sei lá o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou da opinião que tanto faz. Assim, eu acho que tu minimamente te arrumar, né, é um cuidado com o teu paciente. Isso não significa que tu vai estar sempre maquiada, não tô dizendo isso, né? Eu já fui atender com roupa de academia, porque eu ia pra academia depois, mas era assim, um paciente meu de muito tempo, que eu tinha muito vínculo, que era o jeito que eu tinha de também poder cuidar de mim e de uma coisa que era importante pra mim, que era até um exemplo pra ele, que eu tinha encaixado aquele horário, beleza. Agora, eu não acho que a gente pode, tipo, tanto faz, aí eu vou estar ali de qualquer jeito, tipo assim, a gente tem que ter cuidado nas primeiras sessões, a gente tem que ter cuidado, até porque as pessoas têm referências na vida delas, com coisas das pessoas, e eu não acho que isso é um problema. Eu vejo muitos psicólogos falando, não, os pacientes têm que entender que eu sou assim, que eu penso assim, que eu me visto assim. Eu não acho, tá? Eu acho que nesse ponto, a psicanálise tinha um pouco de razão, assim, né? Tipo assim, a gente tem um limite do quanto a gente existe ali, que é o que a gente tava falando, né? Então, não é qualquer roupa, não é de qualquer jeito, porque para algumas pessoas pode ser considerado um desleixo. E a gente precisa conhecer o nosso paciente antes, até se tu achar que isso é uma coisa trabalhável, ok. Mas eu não acho que a gente tem que impor nada muito extremo para os nossos pacientes, ainda mais de início ou nunca, porque não é local para isso, né? Total. Então, eu acho que é uma discussão que vale também, porque como tu disse, a gente vai de um extremo para o outro, né? Então, roupa de psicóloga ou tipo, qualquer roupa tá bom. Cara, não, eu não acho. Acho que talvez isso role um pouco de conversa, até legal saber o que os colegas pensam. Mas a gente não pode cair para o outro lado, porque a gente tá ali cuidando das pessoas e a gente tem que mostrar que a gente se organizou para estar ali, dentro do estilo de cada um, do jeito de cada um. Tô dizendo que não vai botar tênis, não. Mas é assim, é diferente da roupa que tu tá em casa. Total. Né? Assim como é diferente da roupa da festa. Né? Eu acho que assim, tanto faz, eu gosto de decote. Eu não acho em trabalhar de decote. Eu não acho em trabalhar de roupa curta. Eu não acho mesmo, entendeu? Eu já vi gente até falando que a gente tem que cuidar o perfume. E parece uma bobagem, mas pensa só, alguém que tem alergia, alguém que vai incomodar, uma grávida, né? Então, assim, tu cheio de perfume, ou consulta, sabe? Então, tem coisas que eu acho que a gente pode cuidar e que eu não acho nada demais, assim. Eu acho meio básico. Mas... É que eu acho que a gente saiu, né, assim, talvez na tua época, né, e a minha também, de um extremo, né, em que, assim, gente, quando eu trabalhei no tribunal, existia placas em que falava como a gente tinha que estar vestido. Se a gente fosse de chinelinho, digamos assim, eles não deixavam a gente entrar. Então, é um ponto, mas eu acho que a gente aí, né, a questão dos polos, a gente também vai para um outro, né, em que tudo é permitido, tudo pode, né, que a gente existe, a gente é importante, e aí, de novo, e aí eu acho que é o meu ponto, talvez você também concorde, o psicólogo faz o trabalho de bastidor, o palco é do paciente, então tudo que de alguma forma repercutir de uma maneira errada, ou que a gente esteja se colocando na frente ali do paciente de prioridade, a gente tem que pensar. Isso vale para roupa, isso vale para crenças pessoais, ideologias,
qualquer coisa, né? Hoje em dia, e aí eu acho que isso é um assunto Pra parte 2. parte 2, né? Mas assim, convicções religiosas, ideológicas, né? O pessoal tá bombando e aí os seguidores vêm trazendo isso como psicólogos, a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, porque o nosso lugar pessoal não é o nosso lugar profissional. Perfeito. E isso eu acho que tá bem claro até Total, no nosso completamente, código de ética, totalmente. assim, que não é... Isso é bem colocado lá, né? Que não é uma postura esperada da nossa profissão. Perfeito, né? perfeito. E a questão da roupa, pensando até como um sentido de proteção do profissional também, né? Então, assim, claro, o psicólogo não vai usar jaleco, por exemplo, como médico, mas ele também vai estar ali preparado para aquela atuação também. Então, assim, dependendo do perfil do paciente, a gente tem que pensar também, né, de como a gente vai se colocar ali para estar cuidando, o foco ser ele. Por exemplo, quem atende criança e adolescente, na criança principalmente, a gente é instigado aí de calça, porque vai sentar no chão, por exemplo, né? Então, isso também vale para adulto. Exato. De outras formas, né? Então, eu acho que o que falta é essa conversa, né? Então, assim, a gente está brigando tanto por polos e aí a gente perde a oportunidade do diálogo, que eu acho que o pessoal já se... mas então tu está dizendo que a gente não... Não, né? Assim, calma, vamos respirar. Exato, é só pra gente poder pensar sobre isso. Exato, né? exato. Entender que isso também faz parte. Exato, assim, exato. Isso também é cuidado, né? Ai, mas eu te interrompi. Não interrompeu, não. Acho que assim, meu Deus, a gente conversou sobre tanta coisa importante, e eu tenho certeza que o pessoal vai querer parte 2, porque foi realmente muito legal. E muito obrigada por tu ter vindo aqui, pra gente ter conversado, ter proporcionado essa manhã maravilhosa. Eu que agradeço muito pelo convite, fiquei muito honrada, eu amei. E eu quero parte 2, parte 3. Então escrevam aí pra a Ari me chamar de novo, que eu amei vir aqui. Ai, querida. Eu que agradeço. Ai, muito. E vocês, por favor, peçam o próximo episódio, curtam, comentam, falem pra gente o que vocês acham sobre o que a gente falou aqui, né? Vamos instigar a conversa e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.